Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo. Obrigada pela consideração de participar desse workshop. Vai ser uma apresentação simples, tá, pessoal? Não vou falar nada que talvez vocês já não saibam, né? É mais uma questão da gente lembrar algumas coisas que talvez a gente não pratique no nosso dia a dia e acaba caindo no esquecimento. Então, eu vou relembrar aí talvez coisas que vocês já saibam, tá bom? Legal, vamos começar então. Bom, primeiramente, o que é feedback, né? Às vezes a gente esquece o que é um feedback, para que ele serve, né? Então, o feedback, ele é uma retroalimentação, uma realimentação de algo que aconteceu, seja um comportamento, seja um processo, seja um fato. Então, você vai alimentar aquilo, você vai falar se você concorda ou não, se você gostou ou não, se aquilo foi efetivo ou não. Então, você vai reforçar aquele comportamento para que a pessoa repita ou não repita mais, tá? Então, eu vou dar algumas dicas de como fazer um feedback de uma forma mais eficaz. Quando acontece algo, seja positivo ou negativo, é importante que você pare o que você está fazendo e dê aquele feedback imediatamente, principalmente se for uma coisa que não deveria ter acontecido. Por quê? A importância de você fazer aquilo naquele momento porque vai estar fresco na sua cabeça, você vai lembrar exatamente do que aconteceu, do fato que aconteceu, como ele aconteceu, e a pessoa também vai saber que aquilo não deve mais acontecer e que se acontecer de novo, você vai parar tudo que você está fazendo para chamar a atenção dessa pessoa. Então, é importante que você não deixe passar o feedback, tá? Se for positivo também, poxa, a pessoa cria uma expectativa, vamos supor que ela fez uma reunião super importante, onde ela demonstrou um resultado que ela estava preparando há meses, e aí logo após que acaba a reunião, ela recebe aquele feedback positivo, nossa, aquilo é o que ela esperava, né? Vai alimentar exatamente o que ela queria que acontecesse. Então, seja positivo ou não, é importante que você faça imediatamente ou o mais próximo possível que você conseguir, tá? Bom, pessoal, agora mais dicas, né? Outra coisa importante, seja autêntico no seu feedback. Então, assim, um feedback, ele não tem que ser dado por dar. Você tem que acreditar que você realmente quer que aquela pessoa melhore, que aquela pessoa mude. Você tem que acreditar no que você está falando, para você gerar um impacto positivo para essa pessoa, para que ela realmente veja, poxa, a pessoa está preocupada comigo, né? Então, você, mais do que ninguém, tem que acreditar naquilo que você está falando para aquela pessoa, tá? Ele tem que ser super bem intencionado. Você realmente quer que a pessoa melhore, que ela se motive, que crie um impacto positivo na vida dela, né? Então, você não tem que ser uma pessoa que vai colocar ela para baixo, que vai só apontar os erros para ela. Não, você tem que falar, poxa, eu tô com você, eu quero que você melhore e eu vou te ajudar nisso. Então, ele tem que ser bem intencionado. Ele tem que ser impessoal, você não tem que focar na pessoa, você tem que focar no comportamento que essa pessoa causou. Então, você não vai falar, pô, Paulinho, olha, você é assim, assim, assado. Não. Poxa, Paulinho, esse seu comportamento que você teve nessa ocasião não foi legal. Então, quando você foca no comportamento da pessoa, ela vai se sentir menos atacada. Ela vai falar, pô, ele não tá falando de mim, ele tá falando de um comportamento que eu tive que não necessariamente me representa. Talvez naquele momento eu fiquei nervoso, eu não estava num dia bom, e eu tive esse comportamento, mas não significa que eu sou assim. Então, é importante que você foque nisso, no comportamento, e não no que a pessoa é ou não é. Ele tem que ser personalizado. Então, você tem que perceber como é a pessoa que você está dando um feedback. Tem pessoas que você pode falar na lata o que você pensa de uma maneira muito direta e tá tudo bem, a pessoa vai entender aquilo, vai receber de uma forma bem ok.
Tem pessoas que já não são assim, que você tem que ser um pouco mais delicado, que você tem que usar umas palavras mais sutis, porque a pessoa já é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que vai receber aquilo como uma crítica dura. Então, você tem que saber como é a pessoa que você vai dar aquele feedback, para que ela receba aquilo da melhor maneira possível e não se sinta atacada, se sinta diminuída, né? Então, tentem perceber como é essa pessoa. Seja direto ao ponto. Tem coisas que são muito chatas de fazer. Um feedback duro e um desligamento, por exemplo, são duas coisas difíceis de fazer, que não são agradáveis, ninguém gosta de fazer isso. Então, quanto mais rodeio você fizer, pior é. Então, seja direto ao ponto. Fale, olha, acabou de acontecer isso, não foi legal, eu acho que você deveria melhorar. E pronto, a pessoa vai entender. É duro ouvir? É duro. Mas quando você é mais direto, não fica rodeando, a pessoa fica menos nervosa, porque ela já vai saber o que está acontecendo, né? Então, seja o mais direto possível. E trabalhe em conjunto com a pessoa que está recebendo aquele feedback, tá? Então, você vai pontuar o que aconteceu e você vai achar soluções para aquilo junto com a pessoa. Então, falar assim, olha, o que você acha que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais, para que isso melhore? Vamos criar uma ação para a gente trabalhar junto, para eu te ajudar nesse momento que você está com uma dificuldade? Então, é importante que a pessoa saiba que ela tem que melhorar e que ela conte com o seu apoio e que vocês dois juntos achem uma solução para aquele problema, tá? Então, essas são algumas dicas aí bem importantes para a gente fazer um feedback, principalmente quando ele for negativo, a melhorar, né? Seja um feedback mais efetivo, tá? E no local certo de preferência, né? Elogios podem ser feitos em público, podem e devem, né? É muito legal quando você recebe um elogio. Agora, uma crítica, ela deve ser feita no particular. Ninguém gosta de receber uma bronca em público, de ser chamado a atenção, de ser exposto de maneira negativa. A pessoa já sabe que ela fez algo errado, né? Que talvez ela vá ser chamada a atenção. Então, faça isso no particular, de preferência só você e a pessoa, né? Se tiver mais alguém envolvido, ok, mas caso contrário, seja o mais particular possível. Um método legal de aplicar quando você estiver dando um feedback é o método CCC, né? Que ele consiste em ter um contexto, um comportamento e uma consequência. Então, por exemplo, você vai falar assim, olha, naquela reunião que a gente participou, você chegou atrasado e você não se preparou para aquela reunião e não mostrou o que você deveria, você não apresentou os resultados que você deveria. E como consequência, você fez com que todo mundo atrasasse as suas atividades, né? E você fez com que a empresa não soubesse o resultado que ela deveria saber. Então, veja, eu apresentei onde ocorreu aquilo, o comportamento que a pessoa fez e o que ela causou. É muito importante ela saber o que ela causa com aquele comportamento dela. Porque às vezes ela acha que o que ela fez não tem nada, não tem problema nenhum, não foi nada demais. Só que com certeza ela causou algum impacto, seja para a equipe, seja para ela, seja para a empresa, ela causou algo. Então é importante que ela saiba o que ela causou, para que ela reflita, para ela não fazer mais esse tipo de comportamento. Então esse método CCC, ele é legal porque você vai contextualizar exatamente tudo o que aconteceu para que aquele feedback seja bem efetivo, tá? E tem uma outra ferramenta que chama Feed Forward, que ela é diferente do feedback, mas ela é tão importante quanto o feedback para você ajudar aí os seus liderados, né? Então, o feedback, ele é o depois. Olha, já aconteceu um fato e eu estou te falando o que aconteceu que não foi legal ou que foi muito legal. O feed forward já é o contrário. Você vai antecipar que algo possa acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que na sua equipe você já saiba que aquele determinado colaborador, ele é um pouco estouradinho e vai acontecer uma reunião de confronto, por exemplo,
e você sabe que ele pode se alterar. Então, o que você faz? Antes da reunião, você pode chamar ele para conversar. Olha, vai acontecer essa reunião, eu sei que às vezes você fica um pouco nervoso, então eu gostaria de pedir para que você refletisse de uma forma tranquila na reunião, que você não se alterasse na reunião, por exemplo, né? Então, você já sabe o que pode acontecer e você vai prevenir que algo aconteça para que depois você não tenha que dar um feedback construtivo para a pessoa, tá? Então, é legal você saber essa técnica também para você prevenir as coisas e elas não acontecerem. Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de conflitos. Então, a primeira coisa que a gente deve ter muito bem na nossa mente é a questão da empatia, né? Da comunicação não violenta, tá? Falando um pouquinho de comunicação não violenta, o que seria uma comunicação não violenta? É uma comunicação que não se baseia em rótulos, e sim em fatos. Você não vai rotular aquela pessoa, você não vai fazer suposições em cima daquela pessoa. Você vai realmente pegar o que aconteceu, o fato que aconteceu, para você poder mostrar para aquela pessoa de fato o que ocorreu, e não o que você achou que ocorreu. Os fatos, eles trazem mais credibilidade para os seus argumentos, porque você realmente está mostrando aquilo que aconteceu. Você não está inventando, você não ouviu uma fofoca e está repassando. Não. Olha, tá aqui, eu tô te mostrando que realmente isso aconteceu. Então, é muito importante você ter fatos na hora de você se comunicar com uma pessoa. E tentar mudar, fazer uma mudança de foco, né? Então, você não vai apontar o erro. Olha o que você fez, você errou, você fez isso. Não. Você pode falar, olha, essa consequência, olha o que ocasionou para todo mundo. Olha o que ocasionou na empresa, né? Então, tente não ser muito enfático no erro da pessoa. E sim, tente mostrar para ela qual foi o impacto daquilo, né? Ela vai se sentir mais coesa do que aconteceu, ela vai ter mais consciência do que ela fez quando ela vê o impacto num todo. A gente também tem uma certa mania de supor muitas coisas, né? Eu acho que aconteceu isso. Então, por exemplo, a gente interpreta muitas coisas. Às vezes você recebe uma mensagem em caps lock e fala, nossa, como a pessoa está sendo grossa comigo, não sabe nem escrever. Mas às vezes o computador dela tá com problema no teclado e ela só consegue escrever em caps lock. Não significa que ela tá brava com você. Ah, a pessoa faltou em 2 reuniões. Ah, então ela não liga para esse projeto, ela não tá nem aí. Será que ela não tá passando por algum problema pessoal? Será que, sei lá, ela tá sem carro e ela não tá conseguindo sair mais cedo de casa porque ela precisa deixar o filho na escola primeiro? Já expliquei isso um monte de vezes, a pessoa é burra, não entende. Mas será que realmente você está explicando de uma forma com que ela realmente esteja entendendo isso? Então, é importante você perceber se realmente está acontecendo aquilo que você está achando que está acontecendo, ou se tem coisas por trás daquilo que estejam ocasionando uma situação ruim. Então, é importante você investigar se a pessoa não está passando por algum problema pessoal, se você está sendo claro, se você está se comunicando da maneira correta, né? Nem sempre o problema está no outro, às vezes o problema está na gente e a gente não está percebendo. Então, tem alguns passos aí para a gente praticar a empatia de uma maneira mais assertiva, né? Então, primeiro você tem que observar. Observe a pessoa, veja o que ela tem para te falar, escute ela, sem você julgar ela, sem você supor as coisas, sem você interpretar as coisas. Ouvir é uma qualidade que às vezes a gente não pratica, né? Ouvir a pessoa, deixar ela falar, né? É importante que a gente pratique isso mais vezes. Tentar entender o sentimento, falar o que você tá, o que você sente que ela tá expondo, não falar do seu sentimento. A gente tem uma mania, às vezes, de achar que isso é uma empatia e é um erro bem comum que a gente faz. Por exemplo, a pessoa fala, eu não tô entregando minhas metas. Ah, mas não se preocupa, você viu que eu também não entreguei faz 2 semanas?
Você não tem que falar de você nesse momento, você tem que ouvir a pessoa. Então ela falou, eu não entreguei minhas metas. Poxa, mas o que aconteceu que você não entregou as suas metas? Vamos conversar mais sobre isso. Você tá chateado? Me fala das suas emoções, dos seus sentimentos. Então você não tem que ficar falando que você também tem problema, que você também passa por problema e que você tá reagindo de outra forma. Isso não vai ajudar na empatia, né? Esse momento você tem que focar na pessoa e não em você. Faça perguntas, busque saber a necessidade, né? O que causou de fato aquilo? Por exemplo, eu tô chateado porque eu cheguei atrasado na reunião. Nossa, mas por que você chegou atrasado na reunião? Porque o meu relógio tocou e eu não acordei. Tá, mas por que o seu relógio tocou e você não acordou? Sabe o que é? Porque eu briguei com a minha esposa no dia anterior, tô meio mal, aí eu não dormi direito, meu relógio tocou, eu não acordei e acabei chegando atrasado na reunião. Então, veja, ele não tá chateado porque ele chegou atrasado na reunião. Ele tá chateado porque ele tá mal com a esposa, porque ele tá mal em casa. Então, às vezes a gente só olha para aquele fato isolado, só que tem uma causa por trás disso que às vezes a gente não sabe, não tá enxergando, porque a gente não tá dando abertura, não tá fazendo as perguntas certas para achar aquele fato. E uma ação e um pedido. Então, você pode mostrar caminhos para a pessoa. Olha, será que se você fizer dessa forma não vai ser mais legal? Será que se você fizer dessa forma não vai te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Se põe à disposição da pessoa e dê sugestões. Você está vendo um problema de fora. Então, às vezes, você sabe como que você pode ajudar aquela pessoa de uma maneira mais assertiva. Então, é importante vocês terem esses passos para vocês realmente conseguirem aplicar uma empatia mesmo. E a empatia, gente, não é fácil, você tem que praticar todo dia. É até você criar uma habilidade, né? Tudo é uma questão de prática. Ser líder não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, ser empático também não é, parece que é, mas não é. Então, é uma questão de treino, de habilidade, de fazer isso todos os dias, e aí sim você vai criando esse hábito, aí sim você vai conseguir perceber a pessoa como ela realmente é. Bom, vamos falar agora de gerenciamento de relacionamentos, né? E de conflitos, ainda na parte de conflitos. Então, a gente já falou sobre empatia, a gente já falou sobre o feed forward, então vamos falar agora sobre negociação, influência e conexão. Como que você consegue ter uma conexão com a pessoa, influenciar a pessoa e negociar com a pessoa? Então, a gente começa pela conexão. A gente está se conhecendo, você entrou no meu time faz uma semana, então a gente está ainda na parte de conexão. Você não me conhece, eu não te conheço, vamos ver o que a gente tem em comum, né? Vamos trabalhar no dia a dia. Beleza, criamos uma conexão e agora a gente começa a ter um relacionamento profissional. Ou pessoal, né? A gente virou amigo, sei lá. Então, legal, ele tem o mesmo hobby que eu, a gente tem muita coisa em comum, então agora a gente tem um relacionamento mais legal. Aqui no profissional a gente estuda a mesma linguagem juntos, tá bem bacana. E aí a gente começa a ter uma confiança um no outro. Eu vejo que eu posso contar com essa pessoa, ela me transparece ser uma pessoa que quer o meu bem, que confia em mim, que gosta do meu trabalho. Então agora a gente está, né, num relacionamento de confiança. E isso gera valor para mim. Poxa, eu quero continuar com essa pessoa porque ela me agrega algo, ela me ajuda, ela me motiva, eu gosto de estar com ela. E agora ela passa a me influenciar de verdade. Então, o líder tem que chegar nesse ponto de influência, pelo exemplo, pela confiança, pelo relacionamento. E aí sim eu consigo negociar com a pessoa. Porque eu já passei por várias etapas e aí ela tem uma influência tão grande em mim que eu consigo, né, negociar. Falar, vamos negociar isso aí, eu acho que você não tá legal, eu acho que a gente pode melhorar, você tá prejudicando a equipe, você tá prejudicando você mesmo, né? Então, é aí que se cria uma negociação, uma conexão e uma influência na pessoa. E aí, ainda falando de gerenciamento de conflitos, né, vamos falar de conversas difíceis, né? A gente sabe que não é fácil ter conversas difíceis, a gente não gosta de estar exposto a isso, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para tornar esse momento não tão difícil, né?
Então, a gente pode tentar deixar um pouco as nossas emoções de fora, principalmente falando no profissional. A gente é muito emocional, a gente não consegue separar os dois, né? Mas a gente consegue minimizar um pouco as nossas emoções. Então, nesse momento, pense como líder, pense como empresa, pense no melhor para o colaborador, né? E que é o melhor para a empresa também. Então, seja mais racional, né? Tente ter um script para ter início, meio e fim, para você não se perder, para você não deixar de falar tudo que você precisa falar, né? Uma conversa difícil, a gente às vezes é tomado pela emoção e acaba deixando coisas de lado. Então, tente ter um script do que você realmente precisa contextualizar naquela conversa. Tente ser mais paciente do que você costuma ser, porque já não é uma situação legal, já é uma situação indelicada. Então, se você ainda estiver nervoso e impaciente, vai ser pior, porque você não vai conseguir ajudar aquela pessoa, né? E tente usar o padrão ABC. Então, é assim, ó, eu vi que você fez uma coisa, tá? Eu me senti desrespeitado, eu não gostei do que você fez, eu me senti, sabe, eu achei que você me prejudicou, e agora eu quero saber o que aconteceu de fato, eu quero que você me explique o que aconteceu. Então, você está mostrando para a pessoa o que aconteceu, o que você viu, como você se sentiu e o que ela tem a dizer, né? Qual foi a percepção, a perspectiva dela para você. Então, é importante também você saber a versão dela, não só o que você viu ou o que você ouviu. Porque, como eu falei, né, anteriormente, às vezes aquele fato foram coisas que ocorreram antes, né, fatores anteriores àquilo, e que você talvez não saiba. Observar o colaborador, né, saber como ele está indo. Às vezes a gente, na nossa correria do dia a dia, a gente não faz isso, a gente simplesmente não observa a nossa equipe, não observa as pessoas. E é na observação que você vai conseguir pegar muita coisa, né? Principalmente quando um colaborador não está indo bem, ou está insatisfeito, está desmotivado, não quer mais estar ali, né? Se você não observar ele, você não vai perceber que ele não quer estar ali. Então, tem algumas coisas que você pode observar que vai te ajudar, né? Então, metas. Geralmente, quando a pessoa está de saco cheio, não quer mais estar ali, ela começa a não entregar as suas próprias metas, né? E não se preocupa com isso também, não liga muito para isso. Ela começa a demonstrar muita insatisfação durante o dia a dia, reclamar, achar um monte de defeito, um monte de falha, coisas que talvez sempre existiram, mas agora ela quer ficar falando aquilo o tempo todo, né? Ela começa talvez a demonstrar interesse por outras coisas que fogem do escopo dela, né? O trabalho do outro parece ser mais interessante que o dele, porque ele já está mudando o foco dele, ele já não está mais querendo aquilo, então ele começa a olhar o trabalho de outras pessoas, outras áreas. Ele perde a sua própria autoconfiança, então ele acha que ele já não é mais capaz, que ele não consegue mais fazer aquilo, coisas que ele sempre fez, né? Ele começa a focar mais em projetos pessoais, porque ele já está mudando o foco dele. Então, ele fala, pô, agora eu vou focar no meu pessoal, porque aqui é só um tempo que eu já sei que tem dia para terminar. Ele começa a apresentar alguns gaps de comportamento, então você vai ver que ele muda alguns comportamentos que antes talvez ele não tinha. Ele começa a evitar de falar sobre alguns assuntos profissionais, talvez participar de reunião, né, ser mais participativo de alguma tarefa. Você começa a dar feedback, mas não causa mais efeito, porque a pessoa já ligou, falou, meu, não quero mais, eu já tô de saco cheio e para mim o que você tá falando entra por aqui, sai por aqui. Começa a fazer o mínimo, né, porque para ela não precisa se esforçar. Ela começa a não acreditar mais na visão e na missão da empresa, então ela começa a confrontar as estratégias da empresa, né? Começa a ser mais exigente e começa a ter mais desmotivação e falta de atitude. Então, são coisas, às vezes, sutis que acontecem no dia a dia, mas que você já começa a perceber que alguma coisa não tá legal. Então, é bom a gente observar algumas atitudes. Pessoas que já convivem bastante tempo, né, com a equipe, sabe quando a pessoa muda, né? Então, é bom a gente começar a observar isso mais de perto.
E como que você pode mudar isso? Primeiro que você só vai mudar isso se a pessoa quiser, né? Então, vamos supor que a pessoa está passando por um momento difícil, mas que ela não quer sair da empresa, é só um momento que ela não está bem. Então, você consegue ajudar. Agora, se a pessoa já tiver certeza que ela não quer mais aquilo, infelizmente, não há muito o que a gente fazer, porque ela já está com uma decisão tomada. Mas vamos supor que a pessoa queira mudar e ela só está enfrentando uma situação delicada, um problema, uma desmotivação, enfim, alguma coisa. Então, observe a pessoa, né, veja as atitudes, né, veja o que está acontecendo. Aí você vai chamar a pessoa para conversar, vai ter uma conversa franca, vai perguntar, olha, o que está acontecendo? Eu vi que você não era assim, você está se comportando dessa forma, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tente eliminar umas crenças negativas. Quando a gente não está bem, está desmotivado, a gente começa a ter certezas de algumas coisas que não eram assim, e não são assim. Então, você tem que tentar eliminar isso aí da mente da pessoa. Falar assim, meu, não é assim. Por exemplo, agora a gente está com muito bug. Você sabe que isso não é uma realidade de todo dia, né? Supondo. Então, você sabe que daqui a um mês a gente vai conseguir eliminar esses bugs e vai voltar tudo ao normal. Então, tente tirar algumas negatividades que a pessoa pode ter colocado na cabeça dela e que não são verdadeiras. Proponha desafios para a pessoa, dê metas para elas, atingíveis, claro, né, tangíveis, não coisas absurdas que vão deixar ela mais desmotivada, né, mas é bom a pessoa ter um desafio, ela vai se sentir importante, ela vai sentir que você realmente acredita nela, que ela é capaz de fazer alguma coisa, né, boa, assim, que vai impactar a equipe, a empresa. Estimule o aprendizado, fala para ela se atualizar, fazer curso, estudar, participar de palestras, enfim, fazer coisas que ela goste, trazer novas melhorias, estimule esse aprendizado. É bom quando a pessoa começa a conhecer coisas novas. Tente conhecer mais a pessoa mesmo, o pessoal dela, né? Como ela é no dia a dia, se ela está passando por alguma dificuldade, se ela está com um problema com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com a sogra, enfim. Se está acontecendo alguma coisa na vida dela que ela possa ter mudado esse comportamento. É muito importante a gente ir além do profissional. Acompanhe mais essa pessoa, porque você sabe que ela está passando por um momento difícil, então procure acompanhar mais, dê mais feedbacks, ajude mais, facilite mais o dia a dia dela, até ela passar por esse momento turbulento. Tente envolver a equipe também para ajudar, né? Às vezes a equipe não está sabendo o que está acontecendo. Então, tente envolver a equipe sem expor a pessoa, né? Mas fala, a gente vai precisar, vamos fazer um curso junto, vamos fazer essa meta junto. Coloque a equipe para essa pessoa se sentir bem inserida naquele ambiente. Dê incentivos, feedbacks positivos quando você vê que a pessoa melhorou, que ela está mais motivada, mais feliz, né? Então, é importante que você dê esse incentivo positivo, né? E tenha muito mais paciência nesse momento difícil, porque você sabe que é uma fase que vai passar, que todo mundo passa por problemas, né? E se a gente não tiver paciência e não quiser ajudar, não vai melhorar em nada. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Não era muito conteúdo, mas era um conteúdo que eu achei importante para trazer. Não é fácil liderar, não é fácil gerenciar pessoas, gerenciar equipe. Processos você aprende, técnicas você aprende, pessoas você pasta. É difícil, é só com muito trabalho, com muitos anos de experiência, e mesmo assim a gente erra.